Existe uma batalha acontecendo dentro de você todos os dias. Uma batalha silenciosa. Uma batalha que ninguém vê, porque ela não acontece nas ruas. Não acontece entre pessoas. Ela acontece dentro da sua própria mente. E talvez o mais assustador seja perceber que muitas vezes não estamos sofrendo pelo que aconteceu, mas pelo significado que nossa mente criou sobre aquilo. Pense por um instante. Quantas vezes uma situação pequena roubou sua paz durante horas? Uma mensagem que não chegou. Um olhar diferente. Uma resposta mais fria. Um comentário que parecia simples, mas que ficou repetindo dentro da sua cabeça. O fato aconteceu em alguns segundos, mas a sua mente continuou vivendo aquele momento por horas. E é aí que começa um dos maiores desafios da vida humana. Nós acreditamos que estamos reagindo à realidade, mas, na maioria das vezes, estamos reagindo à interpretação que criamos dela. A mente pega uma informação incompleta, preenche os espaços vazios e cria uma história. O problema é que muitas vezes acreditamos nessa história como se fosse uma verdade absoluta. Uma pessoa demora para responder uma mensagem. A realidade, ela pode estar ocupada, ela pode estar cansada, ela pode simplesmente não ter visto. Mas a mente começa, ela está distante, ela não se importa mais. Eu estou sendo deixado de lado. Existe alguma coisa errada. Perceba uma coisa: a dor não veio apenas do acontecimento. A dor veio da narrativa criada pela mente. E isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Nos relacionamentos, no trabalho, nas amizades, na forma como enxergamos nós mesmos. Tigal, a mente é uma ferramenta extraordinária. Ela nos permite imaginar, planejar, criar, aprender. Mas uma ferramenta sem consciência pode se transformar em uma prisão. É como uma faca. Nas mãos de alguém consciente, ela serve para construir. Nas mãos de alguém inconsciente, ela pode destruir. E muitas pessoas passam a vida sendo guiadas por uma mente que nunca aprenderam a observar. Elas acreditam em todo pensamento que aparece. Sentem toda a emoção como se fosse uma ordem. Reagem a qualquer impulso. E depois perguntam: por que minha vida continua se repetindo? Talvez porque o maior padrão que precisa ser transformado não esteja fora. Talvez esteja dentro. O psicólogo Carl Jung dedicou grande parte da sua obra ao estudo do inconsciente. Ele percebeu que existem partes da nossa história que continuam influenciando nossas escolhas, mesmo quando não percebemos. Medos antigos, feridas emocionais, experiências que marcaram nossa forma de enxergar o mundo. Jung dizia: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. Essa frase carrega uma verdade profunda, porque muitas pessoas acreditam que estão escolhendo livremente, mas, na realidade, estão apenas repetindo padrões que nunca questionaram. Uma pessoa que cresceu sentindo que precisava provar seu valor pode buscar constantemente aprovação. Uma pessoa que sofreu abandono pode interpretar qualquer distância como rejeição. Uma pessoa que foi traída pode enxergar ameaça mesmo quando existe amor. E o mais interessante é que muitas vezes essas pessoas não estão reagindo ao presente, estão reagindo ao passado. Tigal. É como se uma parte delas ainda estivesse tentando proteger uma versão antiga de si mesma. Mas existe um problema. Aquilo que um dia foi uma proteção pode se transformar em uma prisão.
O medo que protegeu você em um momento da vida pode impedir você de viver plenamente em outro. E é nesse ponto que precisamos entender algo fundamental. Equilíbrio emocional não significa não sentir. Não significa nunca sentir medo, nunca sentir tristeza, nunca sentir raiva. Isso seria impossível. O ser humano não foi criado para ser uma pedra. As emoções fazem parte da experiência humana. O verdadeiro equilíbrio está em sentir, mas não ser dominado pelo que sente. Existe uma grande diferença entre ter uma emoção e ser controlado por ela. A raiva pode aparecer, mas você escolhe se ela vai comandar suas palavras. A insegurança pode aparecer, mas você escolhe se ela vai comandar suas atitudes. O medo pode aparecer, mas você escolhe se ele vai definir suas decisões. Essa é uma das ideias centrais dos antigos filósofos estoicos. Eles entenderam que uma pessoa livre não é aquela que controla tudo ao redor, porque isso é impossível. Uma pessoa livre é aquela que aprende a governar a si mesma. Marco Aurélio, um dos maiores representantes do estoicismo, escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos." Observe a profundidade disso. Você não controla o que alguém pensa. Você não controla o que alguém faz. Você não controla o passado. Você não controla todas as circunstâncias da vida. Mas existe algo que sempre estará sob sua responsabilidade: a forma como você responde. E talvez essa seja uma das maiores mudanças que uma pessoa pode fazer. Parar de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começar a perguntar: o que isso está revelando sobre mim? Porque cada conflito carrega uma mensagem. Cada dificuldade mostra alguma parte nossa que precisa ser observada. Cada relacionamento revela algo sobre quem somos. Mas existe uma força dentro da mente humana que torna tudo isso ainda mais difícil. Uma força que quer estar certa, que quer vencer, que quer defender uma imagem. Uma força que muitas vezes transforma pequenas situações em grandes guerras. Essa força tem um nome, e ela será o centro da nossa próxima reflexão: o ego. Porque antes de dominar o mundo exterior, precisamos aprender a não sermos dominados pelo mundo que existe dentro de nós. Muitas vezes, o maior conflito que enfrentamos não acontece fora de nós. Acontece dentro. A mente interpreta, cria histórias, resgata memórias, projeta medos. E, quando não existe consciência, acabamos sendo conduzidos por forças internas que nem percebemos. Mas existe uma dessas forças que talvez seja uma das mais difíceis de enxergar, porque ela não aparece como um inimigo. Pelo contrário, muitas vezes ela aparece disfarçada de proteção. Ela aparece como orgulho, como necessidade de ter razão, como vontade de provar algo. Essa força é o ego. O ego é aquela parte de nós que cria uma imagem de quem acreditamos ser. Ele quer ser reconhecido, quer ser valorizado, quer estar certo, quer ser respeitado. E até certo ponto, isso faz parte da experiência humana. O problema começa quando essa imagem se torna mais importante do que a própria verdade. Porque quando o ego sente que está sendo ameaçado, ele não procura compreender, ele procura defender. E é nesse momento que muitos relacionamentos começam a se desgastar. Uma conversa simples vira uma disputa. Um pedido de mudança vira uma acusação. Um erro vira uma batalha para descobrir quem está mais errado.
e duas pessoas que deveriam estar tentando se aproximar começam a tentar vencer uma da outra. Mas existe uma pergunta poderosa. Você quer ter razão ou quer ter paz? Porque muitas vezes as duas coisas não caminham juntas. Existem pessoas que vencem todas as discussões, mas perdem a conexão. Conseguem provar seus argumentos, mas afastam quem amam. Conseguem mostrar que estavam certas, mas ficam sozinhas. O ego pergunta: como eu faço para o outro entender que eu estou certo? A consciência pergunta: o que eu posso compreender nessa situação? Essa pequena mudança de pergunta transforma tudo. Tigal. Os estoicos entenderam isso há milhares de anos. Eles perceberam que grande parte do sofrimento humano nasce da tentativa de controlar aquilo que não está sob nosso domínio. Queremos controlar as opiniões, as atitudes, as escolhas, as respostas das pessoas. Queremos que o mundo se comporte conforme nossas expectativas. Mas a vida nunca assinou esse contrato conosco. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Essa frase parece simples, mas existe uma profundidade enorme nela. Porque os pensamentos são a origem das nossas interpretações. E nossas interpretações influenciam nossas emoções. Nossas emoções influenciam nossas ações. E nossas ações constroem nossa realidade. Um pensamento não observado pode destruir uma relação. Mas um pensamento consciente pode salvar uma relação. Imagine uma pessoa que sente ciúmes. O ciúme aparece. A mente começa a criar possibilidades. Ela imagina cenários, procura sinais, interpreta detalhes. E, antes mesmo de existir uma prova real, ela já está sofrendo. O problema não é apenas o sentimento. O problema é entregar o controle para ele. Uma pessoa consciente percebe: eu estou sentindo insegurança. Ela observa, investiga, conversa, busca compreender. Uma pessoa dominada pela mente pensa: eu sinto insegurança, então algo está errado. Existe uma diferença enorme. Essa diferença é chamada pela psicologia moderna de autoconsciência. Mas os antigos já falavam sobre isso de outras formas. No hermetismo, um dos princípios mais conhecidos é o princípio da polaridade, a ideia de que tudo possui extremos: calor e frio, luz e escuridão, amor e medo, coragem e insegurança. Mas existe algo importante nesse ensinamento. Os opostos não são inimigos. Eles fazem parte de uma mesma realidade. Uma pessoa equilibrada não é alguém que eliminou todos os sentimentos negativos. É alguém que aprendeu a não viver preso em nenhum extremo. Ela sente tristeza, mas não se torna a própria tristeza. Ela sente raiva, mas não permite que a raiva destrua aquilo que construiu. Ela sente medo, mas não deixa o medo decidir todos os seus caminhos. O equilíbrio não está em não sentir, está em saber retornar ao centro. Tigal. Essa ideia também aparece em outra tradição muito antiga, a Bíblia. Antes mesmo de existirem estudos sobre inteligência emocional, neurociência ou comportamento humano, as Escrituras já falavam sobre o governo interior. Existe um ensinamento no livro de Provérbios que diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando esse texto fala sobre guardar o coração, ele não está falando apenas sobre sentimentos. Está falando sobre aquilo que governa nossas escolhas, aquilo que influencia nossa maneira de agir.
porque aquilo que domina o interior de uma pessoa acaba aparecendo no exterior. Uma pessoa cheia de ressentimento espalha ressentimento. Uma pessoa dominada pelo medo toma decisões pelo medo. Uma pessoa que vive em paz transmite paz. O mundo externo, muitas vezes, é um reflexo do mundo interno. E talvez seja por isso que Jesus ensinou tantas vezes sobre transformação interior. Porque mudar apenas o comportamento, sem mudar a consciência, produz apenas uma aparência de mudança. A verdadeira transformação acontece de dentro para fora. Existe uma passagem em que Jesus fala sobre retirar primeiro a trave do próprio olho antes de tentar retirar o cisco do olho do outro. Essa mensagem carrega uma sabedoria profunda. Antes de apontar, antes de julgar, antes de tentar corrigir o mundo, olhe para dentro. Pergunte: o que essa situação está revelando sobre mim? Qual parte minha está reagindo? Qual ferida está sendo tocada? Essa não é uma pergunta fácil, porque olhar para dentro exige coragem. É muito mais confortável culpar alguém. É muito mais fácil dizer: ele me fez sentir assim, ela me deixou assim. O problema é sempre o outro. Mas quando entregamos todo o poder ao outro, também entregamos nossa própria liberdade. A pessoa consciente entende algo muito poderoso. O outro pode despertar uma emoção em você, mas você é responsável pelo que fará com essa emoção. Essa é uma das maiores formas de maturidade. Não negar o sentimento, não fugir da dor, mas assumir o governo sobre si mesmo. E existe ainda uma camada mais profunda nessa jornada, porque dominar a mente não significa apenas controlar pensamentos negativos. Significa entender a energia que você alimenta diariamente. Os antigos chamavam isso de vibração. A psicologia fala sobre estados emocionais. A neurociência fala sobre padrões neurais. Mas a mensagem central é semelhante. Aquilo que você repete, fortalece. Aquilo que você alimenta, cresce. Se uma pessoa passa todos os dias alimentando medo, ressentimento e preocupação, sua mente aprende esse caminho. Mas quando ela começa a cultivar consciência, gratidão, presença e equilíbrio, um novo caminho começa a ser construído. Mas existe uma última pergunta, talvez a mais importante de todas. Se entendemos que nossa mente cria interpretações, se entendemos que o ego pode nos dominar, se entendemos que precisamos recuperar o controle interior, como fazemos isso na prática? Como uma pessoa comum, vivendo uma rotina comum, consegue parar de ser controlada pelas próprias emoções? É exatamente isso que vamos descobrir na próxima parte. Porque conhecimento sem transformação é apenas informação. A verdadeira sabedoria começa quando aquilo que aprendemos muda a forma como vivemos. Nesse momento, vamos conversar sobre como dominar a mente no dia a dia, como responder em vez de reagir e como construir relacionamentos mais conscientes através do verdadeiro equilíbrio interior. Até aqui, iluminamos algo fundamental. Muitas vezes, aquilo que destrói nossos relacionamentos não é a falta de amor, é a falta de consciência. É permitir que pensamentos automáticos, medos antigos e emoções intensas assumam o controle das nossas atitudes. A mente é uma ferramenta poderosa, mas uma mente sem direção pode transformar pequenas dificuldades em grandes sofrimentos. Uma palavra vira uma ofensa, um silêncio vira abandono, uma diferença de opinião vira uma ameaça. E, quando percebemos, estamos lutando contra pessoas que amamos, não pelo que elas fizeram, mas pelo que nossa mente imaginou.
Então chegamos ao ponto mais importante dessa jornada. Como dominar a mente na prática? Como transformar esse conhecimento em uma mudança real no dia a dia? Porque entender conceitos é importante, mas sabedoria verdadeira não está apenas em conhecer, está em aplicar. Está na forma como você reage quando algo desperta uma emoção dentro de você. A primeira coisa que precisamos compreender é que existe um espaço entre aquilo que acontece e a nossa resposta. Nesse pequeno espaço existe liberdade. O problema é que muitas pessoas vivem sem perceber esse espaço. Elas recebem uma provocação e respondem imediatamente. Sentem raiva e atacam, sentem medo e fogem, sentem insegurança e tentam controlar. Mas entre o estímulo e a reação existe uma escolha, e essa escolha é onde mora o verdadeiro domínio da mente. Imagine uma situação comum. Seu parceiro chega em casa mais calado do que o normal. Uma mente inconsciente imediatamente cria uma história. Ele está bravo comigo. Ela não sente mais o mesmo. Algo está errado. Mas uma mente consciente faz uma pergunta diferente. Eu tenho certeza disso ou estou apenas interpretando? Essa pequena mudança pode evitar uma grande discussão, porque maturidade emocional não é saber todas as respostas, é saber fazer melhores perguntas. Uma das práticas mais poderosas para desenvolver esse domínio é aprender a observar os próprios pensamentos. Não acreditar em todos eles. Observar. Existe uma diferença entre pensar, eu estou sendo rejeitado, e pensar, eu estou tendo o pensamento de que estou sendo rejeitado. Parece uma pequena mudança, mas ela cria distância entre você e a sua mente. Você deixa de ser o pensamento. Você passa a observar o pensamento. E aquilo que pode ser observado pode ser transformado. Essa é uma ideia que aparece tanto na espiritualidade quanto na psicologia. O ser humano sofre muitas vezes porque se identifica completamente com aquilo que sente. Ele pensa, eu sou minha ansiedade. Eu sou minha raiva. Eu sou minha tristeza. Mas você não é uma emoção. Você é aquele que percebe a emoção. Você não é todos os pensamentos que passam pela sua cabeça. Você é aquele que tem consciência deles. Os antigos chamavam isso de despertar. A psicologia chama de consciência. Os estoicos chamavam de domínio próprio. Cada tradição usa uma linguagem diferente, mas todas apontam para uma mesma direção. A liberdade começa quando você deixa de ser escravo do seu próprio interior. Outra prática essencial é aprender a controlar o impulso de responder imediatamente. Vivemos em uma época onde tudo é instantâneo. Mensagens instantâneas, opiniões instantâneas, reações instantâneas. Mas a sabedoria quase sempre exige pausa. Uma pessoa forte não é aquela que responde mais rápido, é aquela que consegue escolher melhor a resposta. Existe uma frase atribuída ao pensamento estoico que resume isso. Não é o que acontece com você que determina a sua vida, mas a forma como você reage ao que acontece. A diferença entre uma pessoa dominada pela emoção e uma pessoa consciente está nesse pequeno momento. A primeira pergunta: como eu faço essa pessoa sentir o que eu senti? A segunda pergunta: qual atitude representa quem eu quero ser? Essa segunda pergunta muda tudo, porque ela tira você do lugar de vítima e coloca você no lugar de protagonista. Mas dominar a mente também significa cuidar daquilo que você alimenta. Toda mente é um jardim.
Aquilo que você planta todos os dias cresce. Se você alimenta constantemente pensamentos de medo, comparação, ressentimento e preocupação, esses caminhos ficam cada vez mais fortes. Mas quando você pratica gratidão, presença, perdão e consciência, novos caminhos começam a surgir. O hermetismo já ensinava que aquilo que recebe energia tende a se desenvolver. A psicologia moderna mostra que aquilo que repetimos fortalece determinados padrões mentais. A linguagem muda, mas o princípio permanece. Aquilo que você alimenta dentro de você começa a moldar quem você se torna. E talvez uma das maiores provas de evolução espiritual e emocional seja a capacidade de perdoar. Não porque o outro merece, mas porque você merece não carregar mais aquele peso. Muitas pessoas acreditam que guardar mágoa é uma forma de proteger-se, mas, na verdade, muitas vezes é uma forma de continuar preso ao acontecimento. O passado continua controlando o presente. Perdoar não significa aceitar tudo. Não significa permitir que alguém machuque você novamente. Significa retirar daquela experiência o poder de controlar sua paz. Jesus ensinou algo profundamente transformador quando falou sobre amar o próximo e perdoar. Essa mensagem não era apenas sobre tratar bem os outros. Era também sobre libertar o próprio coração. Porque uma pessoa dominada pelo ódio continua conectada àquilo que odeia. Mas uma pessoa que encontra compreensão recupera a própria liberdade. E talvez essa seja a maior conclusão dessa jornada. O equilíbrio que buscamos nos relacionamentos não começa quando encontramos a pessoa perfeita. Começa quando nos tornamos uma pessoa mais consciente. Porque duas pessoas inconscientes podem transformar amor em sofrimento. Mas duas pessoas conscientes podem transformar dificuldades em crescimento. O relacionamento mais importante da sua vida não é apenas aquele que você constrói com outra pessoa. É aquele que você constrói consigo mesmo. A forma como você fala consigo. A forma como você trata suas próprias falhas. A forma como você enfrenta seus medos. Porque uma pessoa em guerra consigo mesma dificilmente encontrará paz nos braços de outra pessoa. O hermetismo chama isso de domínio interior. O estoicismo chama isso de virtude. A psicologia chama isso de autoconsciência. A Bíblia chama isso de sabedoria. Os nomes mudam, mas a mensagem permanece. Conhecer o mundo pode trazer conhecimento. Conhecer outras pessoas pode trazer experiências. Mas conhecer a própria mente é o começo da verdadeira liberdade. Talvez hoje você não consiga controlar todos os acontecimentos da sua vida. Mas você pode começar controlando a forma como responde a eles. Você pode escolher uma palavra mais calma, uma reação mais consciente, um pensamento mais equilibrado, uma atitude mais alinhada com quem você deseja se tornar. Porque no final, a maior vitória de uma pessoa não é conquistar tudo aquilo que está fora dela, é conquistar aquilo que existe dentro. E quando você aprende a dominar a própria mente, você deixa de ser levado pelas tempestades da vida. Você começa a navegar por elas, com mais consciência, mais equilíbrio e mais liberdade. Se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe nos comentários qual foi o maior aprendizado que você leva dessa jornada. E se você acredita que conhecer a mente é uma das maiores ferramentas de transformação humana, continue acompanhando o Além da Mente, porque conhecimento é poder, mas conhecer a própria mente é liberdade. Obrigado por me ouvir até aqui
e lhe aguardo no próximo vídeo. E não se esqueça, se inscreva no canal e assista o vídeo do card que está na tela.